Senhor, sou servo e missionário Roberto. O tema dessa pregação: fora da igreja há salvação? Primeiramente, quero proclamar aqui, quero anunciar, porque a igreja que Cristo instituiu, a igreja que Cristo fundou, é uma igreja de uma unidade. Mas Efésios 4, 5. Seja um só corpo, seja um só fé, um só batismo. Romanos 1, 8, que foi proclamada só uma fé. Em João 20, 1, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês, os apóstolos. Como pregarão se não forem enviados? Romanos 10, 15. Primeiramente, a igreja que Cristo fundou é uma igreja que tem unidade. 1 Coríntios 10, roga-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que todo esteja em pleno acordo, que não haja entre vós divisão, viver em boa harmonia, no mesmo espírito, no mesmo sentimento. Filipenses 2:2 fala o mesmo pensamento. Tito 1:9. Firmemente apegado à doutrina da fé, tal como foi ensinada, para poder exaltar, segundo a sã doutrina, e rebater os que contradizem. Segundo Tessalonicenses 2:15. Guardai a tradição. Que nós temos que guardar, nós temos que viver a tradição, porque é a tradição que mostra a primeira igreja primitiva que Cristo fundou. Para a gente compreender, em João 17, do 21 ao 23, para que todos sejam um, assim como tu, Pai, está em mim, eu em ti, para que também eles estejam em nós. O mundo creia que tu me enviaste, dele a glória que me deste, para que seja um, como nós somos um, e nele e tu em mim, para que seja perfeitamente na unidade, e o mundo reconheça que me enviaste e os amaste como amaste a mim. Olha só, seja um como eu sou um a você, Pai. Que João 10, 10:30, eu e o Pai somos um. Que eu venho fazer, o Senhor vem evangelizar um só evangelho, um evangelho de unidade. Como ele tem uma unidade, ele e o Pai somos um. O Pai em mim, eu sou em ti. Foi essa igreja que Cristo fundou, uma unidade. E a salvação só está na igreja que ele fundou. Onde está isso? Atos Apóstolos 2, 47. Louvando a Deus, cativando a simpatia dos povos. E o Senhor cada dia lhe ajuntava outros que estava a caminho da salvação. Olha só, na igreja, o caminho da salvação estava na igreja. 1 Pedro 1:2, olha que interessante. Eleito segundo a presença de Deus Pai e santificado pelo Espírito para obedecer a Jesus Cristo. Receba a sua parte da aspersão do sangue. A graça e a paz vos seja dado a abundância. Atos Apóstolos 20, 28. Olha só que interessante. Cristo fundou uma igreja que tem unidade. Cuidai de vós mesmos, de todos os rebanhos, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo, para pastorear a igreja de Deus, que ele adquiriu com seu próprio sangue. Olha só. Que ele adquiriu a igreja foi com seu próprio sangue. Efésios 5. Marido, amai a vossa mulher como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Efésios 5, 25. Olha só que interessante. Mateus 26. Deus derramou sangue por muitos, não por todos. Deus derramou sangue aquele que está na sua igreja.
26. Porque isso é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado por muitos homens em remissão dos pecados. Não por todos, por muitos, que está agregado na sua igreja. Marcos 14, 24 fala isso mesmo ocorrido. Derramou seu sangue por muitos, não por todos, derramou seu sangue pela igreja. Então, quem está na igreja tem comunhão com esse sangue. E foi derramado por muitos, não por todos. E uma igreja só de uma fé, só de uma unidade, só de um espírito, só de um batismo. De uma só unidade. Igreja que tem desunidade não é a igreja que Cristo fundou. Cristo fundou uma igreja, uma só doutrina, uma só fé. Só um pastoreio, João 20, do 15 a 17. Mateus 16, quem soube te pedir difere uma só igreja. E é uma igreja só, Efésios 4, seja um só corpo, um só espírito, assim como fosse chamado pela vossa vocação a uma só esperança, a um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Romanos 1. Primeiramente dou graça, meu Deus, por meio de Jesus Cristo, por todos vós, que em todo mundo é proclamado a vossa fé. Romanos 1, 8. Foi proclamado só uma fé. Só um evangelho de uma unidade. Não vários evangelhos, não de várias doutrinas. Atos Apóstolos 2, ele perseverar na doutrina dos apóstolos. João 7, 14 ao 17, os judeus falam, como esse cara tem tantos conhecimentos da Escritura? Eles falam, minha doutrina é do Pai. E João 10, 31, o Pai são um. Porque ele sujeitou todas as suas coisas na igreja. Efésios 1, 22. Porque Cristo é Colossenses 18, ele é a cabeça da igreja. 1, 22. E sujeitou aos seus pés todas as coisas e os constituiu chefe supremo da igreja. Ó, Efésios 1, 8 a 10. Ó. Que derramou profundamente sobre nós em torrentes de sabedoria e prudência. Ele nos manifestou ministro, desígnio de sua vontade, que em sua benevolência formaram desde sempre, para realizá-la na plenitude dos tempos, desígnio de reunir em Cristo todas as coisas, o que estão no céu e a que estão na terra. Efésios 2, 20, ó. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos, os profetas, tendo por pedra angular o próprio Cristo. Foi edificado os profetas e edificado sobre a pregação dos apóstolos. A Efésios 4, 11, um deles constituiu apóstolos, outro profeta, outros evangelistas, outros pastores. Atos 1 Coríntios. Mas só que interessante. Deus constituiu primeiramente na sua instituição, na sua igreja, os apóstolos. Na igreja, 12, 28, Atos Apóstolos 12, 28. Na igreja, Deus constituiu primeiramente os apóstolos, em segundo lugar, os profetas, em terceiro lugar, os doutores, depois os que têm o dom dos milagres, dom de cura, de socorrer, de governar, de falar diversas línguas. Dom de governar. Dom de governar, ó. Então está explicado. Deus fundou uma só igreja. Confiou a um só povo. Que proclamou, um povo que deu testemunho. Porque Jesus veio para os judeus, mas os seus renegaram Jesus Cristo. Queria a sua salvação para eles. Então foi tirado desse povo e foi dado a outro povo que irá proclamar a fé, que foi os romanos. Mateus 21, 43 fala disso. Ó. Que Jesus veio para o seu, mas os seus renegaram Jesus Cristo. Por isso, ó, Mateus 21, 43, por isso, vos digo, será tirado de vós o reino de Deus, e será dado ao povo que produzirá os frutos dele. Romanos 1, 8. Foi esse povo, foi o romano que foi os eleitos, porque os judeus não quiseram. Renegaram Jesus Cristo. E Romanos deixa isso bem claro. Romanos 11, 17.
Foi tirado de Jerusalém, do povo eleito, e foi dado para outro povo que proclamou, que anunciou, que deu testemunho, que acolheu. 11:17, ó. Se alguns dos ramos foram cortados, exceto oliveira selvagem, foste exaltada em seu lugar, e agora recebe seiva da raiz da oliveira. Ó. Segundo Pedro, se eu não me engano, 5:13. Vamos ver se é isso mesmo. Não, 1 Pedro. Ó. Até a igreja, ó. A igreja escolhida da Babilônia saúda-vos, assim como também Marcos, meu filho. A igreja lá de Jerusalém saúda a igreja lá da Babilônia. Que a sede era lá, era em Jerusalém. O livro de Atos dos Apóstolos é um livro de travessia. E foi instituída lá em Roma, onde foi proclamada a fé. A igreja lá de Roma saúda a igreja da Babilônia. Até que... Estou dando uma resumida porque é muita coisa, meu irmão. Todos os gentios consagravam em Roma. Ó. Romanos 15, 24, 28, Romanos 15, 16, Romanos 15, 6, Romanos 16, 1. Era submissa à igreja que Cristo fundou. A igreja de Roma. Que hoje em dia que é a igreja de Roma. Por exemplo, Atos dos Apóstolos 2 ali, dos 5 em diante, desceu só o Espírito Santo. Tinha romano, tinha grego, tinha persa, tinha egípcio, tinha árabe, ele entendia com a sua própria língua materna. Para não ter divisão. Só para ter uma fé, uma unidade. Não para ter esses vários evangelhos. Cada dia surge uma igreja nova, uma doutrina nova, uma doutrina diferente. Cristo fundou só uma igreja, meu irmão. Cristo confiou só um povo. Foi os apóstolos que deram testemunho, que foram a sede foi lá em Roma. Sobre ti, Pedro, edificarei minha igreja. Pedro, pastoreia as minhas ovelhas. Pedro, pastoreia minhas cordeiras. Pedro, apacenta minhas ovelhas. Deu dom de pacentar a Pedro. Em João 21, do 15 e 17. Atos dos Apóstolos 2, 1 e 2, ali tinha os 11 que ele escolheu, que ele confiou. Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. João 21, do 21 ao 23. Mateus 10, 40. Lucas 10, 16. Aquele que me ouve, ouve. Aquele que ouve, aquele que me enviou, ouve. Aquele que me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Se Cristo enviou os apóstolos, quem rejeita os apóstolos, rejeita Cristo. Então, que a igreja foi edificada sobre o fundamento dos apóstolos, através do Espírito Santo. Então, quem rejeita a igreja, estão rejeitando aquele que enviou, que é Cristo. Então, quem rejeita Cristo, rejeita Deus. Interessante. Hebreus 12, 23, ali a igreja de Jerusalém celeste. O povo eleito chegaram à perfeição. Hebreus 12, ó. Vós, ao contrário, vós aproximaste da montanha de Sião, da cidade de Deus vivo, da Jerusalém celeste, das milhares de anjos, da Assembleia Festiva dos primogênitos, escrito no livro do céu e de Deus, juízo universal da almas dos justos, que chegaram à perfeição. Ó. Olha só que interessante. Poderia falar vários versículos aqui, mas tá bom, tá amplo. Só foi fundado, edificado uma só igreja, uma só fé, um só corpo. Coríntios 12, 12, Romanos 12, 5. Os apóstolos faz parte do corpo místico. Cristo é a cabeça, Colossenses 18. Cristo é a cabeça, os apóstolos faz parte do corpo. Da igreja, que foi confiado aos apóstolos. Ninguém mais. Glória a Deus, aleluia. Seja louvado o Senhor.